Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Hoje, neste review, iremos falar sobre esta obra literária, o box Histórico para Todos. Nós já falamos aqui no canal sobre o Pentateuco para Todos e agora nesta continuação da Thomas Nelson Brasil, o box Histórico para Todos de John Goldingay. Então fique conosco. Depois da vinheta, é sobre esta obra aqui que iremos conversar. Estamos de volta. Então, como havia falado, esta obra aqui é uma continuação desse box para todos. Agora estamos em mãos com históricos para todos e é uma excelente produção da Thomas Nelson, padrão Thomas Nelson Brasil. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, são 5 livros, capa dura. E vamos ao que interessa, vamos já sem perder tempo, que é aquela velha caixinha que acompanha essa coleção. E são 5 livros, sendo o primeiro Josué, que é esse vermelhinho aqui. Na capa nós temos aqui Abraão e seu filho Isaac, mais abaixo. Em cima nós temos Moisés segurando as tábuas. E esse primeiro, ele aborda Josué, Juízes e Ruth. Antes de continuar, peço para aqueles que ainda não estão inscritos no canal, aproveitem, deixem aí já o seu like, faça a sua inscrição no canal e ao final deixe o seu comentário, diz o que você achou do conteúdo deste vídeo e desta forma o YouTube ele vai entender que esse vídeo é relevante e vai estar levando para mais pessoas terem acesso a este conteúdo. Então, neste livro aqui, nós temos de início Davi segurando aqui a cabeça do gigante. O padrão que segue na coleção, aquela folha amarela, que muito nos auxilia na leitura, proporciona uma leitura agradável sem cansar as nossas vistas. Nós temos o sumário, que é sempre um capítulo à parte na abordagem de John Goldingay, porque ele sempre faz um título para as perícopes que são muito interessantes. Vou citar aqui uma: Como engolir o seu orgulho, que é de Josué 9:22, de 10 a 11. Josué 10, 28 a 43, temos Bem-vindo ao Oeste Selvagem. Josué 15, 1 até 17, 11, Vivendo como Mulheres no Mundo de Homens. Então ele tem sempre um título muito sugestivo e interessante para cada perícope aqui. Para aqueles que ainda não são familiarizados com o autor, o tipo de abordagem que ele faz, já desde o Pentateuco até nesta coleção aqui de Histórico para Todos, eu digo que é uma leitura muito fluente, até pela própria pelo próprio propósito do título da coleção, que é Para Todos. Você vai perceber que
dentro dos comentários, o autor sempre traz umas histórias para poder complementar a narrativa bíblica na questão de entendimento, como se fossem umas ilustrações, e são ilustrações reais. Ele cita que são ilustrações, que ele apenas trocou os nomes dos personagens. Ele falou que às vezes ele consegue fazer uma troca tão perfeita assim que ele fica forçando a mente para lembrar de quem foi mesmo essa ilustração que eu tirei, de quem, qual foi a fonte. Então, vou ler aqui uma breve passagem que ele faz foi na introdução, eu li, dei uma olhada. Vamos aqui a um trecho para vocês verem a visão do autor, que nos permite entender como é que ele tratou, como é que ele trata o seu comentário. A tradução no início de cada capítulo, em outras citações bíblicas, é da minha autoria. Tentei me manter o mais próximo do texto hebraico original do que, em geral, as traduções modernas destinadas à leitura na igreja, para que você possa ver com mais precisão o que o texto diz. Embora prefira utilizar a linguagem inclusiva de gênero, deixei a tradução com o uso universal do gênero masculino, caso esse uso inclusivo implicasse em dúvidas quanto ao texto estar no singular ou no plural. Em outras palavras, a tradução com frequência usa ele, onde em meu próprio texto eu diria eles, ou ele ou ela. Assim, de acordo com essa ilustração de como ele abordou o seu comentário, já é uma informação muito importante de que ele procurou se ater bem aos textos originais no hebraico. Vou ler essa parte da contracapa que nos auxilia a entender essa obra aqui especificamente. Erudito, acessível, contemporâneo, instigante. O relato dramático dos livros de Josué, Juízes e Ruth nos leva dos momentos que antecedem a entrada de Israel na Terra Prometida às vésperas da fundação de sua monarquia. As grandes aventuras em Josué, o horror em Juízes e o amor em Ruth ilustram o espectro do relacionamento de Israel com Deus. Fidelidade e triunfo, pecado e redenção, lealdade e bênção. John Goldingay nos guia no entendimento dessas tão conhecidas palavras e pelo mundo que elas descrevem para nos ajudar a praticar em nossas vidas o que lemos. Então, essa aqui é uma descrição do conteúdo na contracapa dos livros de Josué, Juízes e Ruth. Nós temos no segundo aqui, que é a primeira, 2 Samuel, que aí já mudou a capa. Agora aqui é Sansão e Dalila mais embaixo. Na parte superior parece que é uma parte da ilustração que tem aqui no interior, que é de Davi segurando a cabeça de Golias. Se repetem as introduções do livro, não o sumário, é claro. E aqui, nessa parte da contracapa, em relação ao livro de 1 e 2 Samuel, ele diz: os livros de 1 e 2 Samuel descrevem com vivacidade a transição entre o tempo dos juízes e a fundação da monarquia israelita. Acompanhamos a ascensão e o domínio de Samuel, o último e maior dos juízes, e o seu papel em estabelecer Saul e mais tarde Davi como reis de Israel. As guerras, decepções, vitórias, amizades, intrigas, rivalidades, cobiças e as discórdias familiares que marcaram os reinados desses homens asseguram
que 1º e 2 Samuel estão entre os livros mais relevantes e instigantes do Antigo Testamento. Este é o conteúdo, uma palhinha do conteúdo de 1º e 2 Samuel. Agora, 1º e 2 Reis, só muda a tonalidade para um alaranjado. Na contracapa ele nos traz as informações referentes ao conteúdo, que são bons reis e maus reis, grande fé e pouca fé. Estes são os temas dos livros de 1º e 2 Reis, que iniciam com o suntuoso reinado do sábio rei Salomão e terminam com as consequências da insensatez de seus sucessores. Lemos como o reino de Salomão divide-se e como os destinos do reino do norte, Israel, e do reino do sul, Judá, estão sujeitos à bondade ou à maldade de seus reis. Repetidas vezes, esses governantes expõem Israel e Judá ao juízo divino. Ainda assim, Deus, em seu infinito amor, levanta entre os descendentes de Davi aqueles que são justos e envia profetas para proclamar os benefícios da fidelidade a ele e para alertar das terríveis consequências que virão com a infidelidade. A Record está até agora, neste momento, lançando, nessa semana lançou a novela Reis, aqui para aqueles que querem se familiarizar mais com esse conteúdo, um excelente pedido está aqui dentro. Agora, 1ª e 2 Crônicas, capa azul. O 8º volume da série O Antigo Testamento para Todos oferece uma rica e esclarecedora visão de 1ª e 2 Crônicas, demonstrando como esses livros abordam temas que são centrais de Gênesis a Reis. Começando com Adão, 1ª e 2 Crônicas narram a história da humanidade e também a história do exílio de Israel, enfatizando a afirmação subjacente de que uma comunidade que é fiel a Deus descobre que ele corresponde à sua fidelidade, como escreve John Goldingay, que foi 1ª e 2 Crônicas. Agora o último é Esdras, Neemias e Esther, que é um conteúdo neste livro preto. O que aguarda o povo de Deus, que retornou do exílio? O que aguardava aqueles que não retornaram? Os livros de Esdras, Neemias e Esther contam como o povo judeu, pela fé, coragem e persistência, superou a oposição, a intimidação e a ameaça de genocídio. Apesar dos esforços de seus inimigos, os judeus reconstruíram suas vidas e adoraram novamente como o povo de Deus. Hoje, as inspiradoras histórias de Esdras, o escriba, Neemias, o construtor, e Esther, a rainha, nos encorajam a buscar Deus, sabendo que, independentemente do que ocorra, Ele é a nossa força e o nosso socorro. Então aqui nós fizemos uma breve abordagem sobre o que o autor já nos informa sobre cada um destes 5 livros. É uma linguagem fluida, de um comentarista de renome, que é uma das referências para o Antigo Testamento. Tem pontos que estarão presentes em qualquer obra teológica que a gente pode discordar, mas em sua maioria nós podemos destacar que é um conteúdo muito agradável, muito bom, irá enriquecer bastante os seus conhecimentos em relação a esses livros históricos. E recomendo também o Pentateuco. Nós temos o review aqui no nosso canal para aqueles que ainda não assistiram. Vão lá, está mais abaixo aí numa listagem, pode clicar, pode assistir. E se você gostou, deixa seu like, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam também ter acesso a estas informações para a edificação da Igreja de Cristo. E antes de encerrar,
Faço menção aqui a essa camisa que estou usando hoje, que é referente à campanha de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira. Estamos no mês de bastante ênfase relativa a missões. Estamos com a guerra na Ucrânia em voga, os missionários lá atuando, e fiz o uso dessa camisa aqui para ajudar a divulgar a campanha que estamos em plena atuação na igreja. Então, por hoje é só. Fiquem conosco, deixa seu like, compartilha, faça o seu comentário aí, nos ajude a fazer esse canal crescer e cada dia mais trabalhar em prol do reino de Deus. Fiquem na paz.